coloque aí, interromper a aula para que eu, né, possa atender. Qualquer dúvida também, se vocês quiserem interromper em tempo real, aí tudo bem, tá bom? Então, o nosso tópico que nós vamos estar discutindo hoje são os ativos cosméticos destinados ao tratamento das estrias, né? Vocês já devem ter discutido esse tópico com outros professores, porque junto com a lipodistrofia, com a gordura localizada, o tratamento das estrias são imperfeições estéticas que mais levam indivíduos à clínica, às clínicas de estética para buscar tratamentos, né? E muitas vezes tratar essas estrias pode ser muito difícil ou até mesmo impossível. Então, deixa eu ver aqui, tem uma colega querendo entrar também na aula, vamos lá. O motivo, meninas, de eu ter colocado a aula um pouquinho acima das 7 horas é justamente para poder permitir para vocês, que eu imaginei que muitas, de repente, moram longe, né? E para dar tempo de vocês chegarem tranquilamente do trabalho para poder assistir a aula, né? Então, qualquer problema na transmissão, vocês podem me interromper, né? Então, o objetivo nosso, nessa nossa aulinha, nós vamos estar discutindo o que é uma estria, como são formadas essas estrias, quais são os fatores favoráveis ao aparecimento das estrias, as características clínicas, como prevenir, né? Vocês vão ver que a prevenção é um fator desejável nesses casos, uma vez que as estrias, uma vez aparecendo, dependendo do seu estado, né, não tem tratamento, né? Então, o melhor fator é a prevenção. E a prevenção está muito associada, principalmente com uma boa alimentação, bons hábitos, né? Hidratação da pele adequada e hidratação da pele, do organismo, de forma adequada, né? Certo? E substâncias para conferir o quê? Emoliência. Só um instantinho que tem gente entrando, pedindo para entrar, certo? Só um momentinho. Ok, aqui, acho que todas aqui estão na sala de aula, deixa eu retornar aqui, ainda está aqui. Então, a prevenção, como nós vamos discutir, ainda é uma dica muito boa, né, para quem não quer ter estrias, né? Então, vamos ver quais são os principais cosméticos e cosmecêuticos utilizados para esse fim, né? Os dermocosméticos. E aqui embaixo eu tenho um linkzinho de um vídeo que vai mostrar para vocês um aparelhinho que auxilia com a energia cinética, né, no lançamento de ativos para tratar a celulite, né, que prometem melhorar a aparência das estrias, certo? Então, aqui está repetidinho. Então, vamos lá, né? Então, nós observamos que as estrias, né, elas são rupturas, né, das fibras elásticas e colágenas. Essas fibras elásticas e colágenas, elas estão localizadas na segunda camada da pele, elas estão localizadas na derme, e o rompimento dessas fibras, ela gera o que? Uma diminuição quantitativa dos componentes que fazem parte da estrutura da pele. Por isso que nós chamamos de atrofia. Então, as estrias, ela é definida como sendo uma atrofia tegumentar adquirida linear. E ela
pode apresentar 1 ou mais milímetros de largura, né? Então, só um instantinho, gente, parece que temos aqui algum fator que fez com que passássemos direto, né? Então, vamos lá. Então, tem vários fatores que contribuem para o surgimento das estrias. Entre esses fatores, as alterações do peso, né? Então, o hábito de emagrecer ou engordar de forma rápida, de forma que provoque uma distensão muito grande dessas fibras colágenas, vai provocar o seu estiramento, esse esticamento da pele, facilitando o seu rompimento, né? Então, uma forma de prevenir é o controle de peso, muitas vezes problemas hormonais também, né? Então, o aumento da produção de estrogênio e progesterona podem fragilizar as fibras de colágeno e elastina, e isso torna essas fibras mais frágeis e tornando elas mais fáceis de serem rompidas. Isso ocorre na adolescência, né, na parte, quando o adolescente, principalmente o menino ou a menina, dá aquele estirão de crescimento, né, os meninos, a localização dessas fibras, às vezes rompida, fica nas costas, principalmente nos meninos, as meninas tendem a ter também um agravante hormonal, né, aumento das mamas, das coxas, né? Então, isso faz com que rompem as fibras elásticas devido ao problema hormonal, tanto o estrogênio quanto a progesterona. Pode ocorrer tanto nos meninos quanto nas meninas, na fase de crescimento também, né? A genética, né? Então, a elasticidade, a resistência da pele depende das características hereditárias. Muitos indivíduos, mesmo que com alteração de peso, problemas hormonais, já apresentam uma disponibilidade menor do rompimento dessas fibras devido à característica das próprias fibras geneticamente presente no indivíduo, né? Então, algumas infecções agudas também debilitantes, como HIV, tuberculose, lúpus, febre reumática, tumores, também podem promover a formação, né, dessas estrias, certo? Podem promover o surgimento das estrias. Um fator muito corriqueiro é a gravidez, né? Porque na gravidez se tem uma distensão muito grande da pele, né? Então, essa pele, elas muitas vezes não tem elasticidade, principalmente se não tiver bem hidratada, e rompem as fibras elásticas, né? O colágeno. Então, vamos seguir aqui em frente, vamos observar que tem outros fatores também que podem promover o próprio processo de glicação, né? Que já não ouviu falar do efeito do açúcar que se liga às fibras de colágeno e elastina, e as fibras de colágeno e elastina, ao se ligar ao açúcar, essas se enrijecem, né? E o que acontece com essa? Elas se rompem, né? Então, o processo de glicação e até que desenvolve as espécies reativas ao oxigênio, né? Então, essas espécies reativas ao oxigênio também fragilizam o organismo, né? Em função do desenvolvimento promovendo o desenvolvimento das estrias, ok? Então, como nós falamos, as estrias, elas são definidas, um momentinho, que vamos ali buscar mais um colega que está aqui chegando. Ok, né? Então, vamos lá, só um instantinho aqui, voltando. Um momentinho aqui, deixa eu retornar. Falamos que ela é definida como uma atrofia, né? Essa atrofia tegumentar
adquirida, com aspecto linear, ela pode apresentar 1 ou mais milímetros de largura, e vocês devem ter visto que, a princípio, elas são avermelhadas, e depois elas vão se tornando esbranquiçadas e abrilhantados, né? Seriam aquelas aspecto nacaradas, e elas podem ser raras ou numerosas, e elas vão se dispor paralelamente umas às outras e perpendicularmente às linhas da fenda. Então, o aparecimento dessas fibras, dessas estrias, indica um desequilíbrio elástico, né? Então, que causa uma lesão na pele. Então, nós vamos discutir, observem no desenho aqui do ladinho, a ilustração da pele, uma pele com as fibras colágenas saudáveis, e outras onde se observa o que? O rompimento dessas fibras elásticas com a cicatriz na pele, né? Com essa atrofia tegumentar adquirida, né? Sinuosa, que pode ter 1 ou mais milímetros, como nós apresentamos inicialmente, né? Então, observem que elas surgem, a princípio, como essas lesões erimato-púrpuricas, que vão evoluindo para brancas e atróficas, como vocês estão vendo no desenho. Então, elas são consideradas cicatrizes provenientes de uma lesão dos tecidos. Então, elas têm essa aparição de linhas finas, aonde elas são encontradas principalmente nos seios, nos quadris, nas coxas, nos glúteos, no abdômen, no braço e nas costas, né? Então, temos as estrias rubra e alba, ok? E vocês devem ter estudado que o conhecer esse estágio precoce das estrias é muito importante para o seu tratamento, né? E essas linhas rosadas, rubras, no início são mais fáceis de serem tratadas, né? Mas com o passar do tempo elas vão se tornando esbranquiçadas, albas, vão se tornando cicatrizes propriamente dita, com essas depressões na pele, né? Daí se tornam mais difíceis de serem tratadas, né? Então, temos as estrias vermelhas, as rubras no início, e com a evolução temos as brancas, também denominadas de albas. Então, como nós discutimos previamente, vários fatores podem promover a formação das estrias. E entre esses fatores, temos problemas de doenças, problemas mecânicos, problemas bioquímicos e genéticos também. Aqui temos um quadro que falam da patogenia, ou seja, das doenças que podem estar relacionadas ao aparecimento das estrias, que seria a síndrome de Kurzweil, que nessa síndrome ocorre o quê? Através da exposição prolongada, gente, aos corticoides. Então, o tratamento à base de corticoides leva o quê? Ao aparecimento, né, das... Só um instantinho aqui, deixa eu ver se está aqui o compartilhamento. Vocês continuam compartilhando aí, gente? Meninas, parou o compartilhamento ou não? Parou. Só um instantinho que eu vou aqui pegar. Ok, eu observei que não estava mais. Ok, só um instantinho aqui. Aqui, só um momentinho. Uhum. Então, como nós estávamos falando, problemas relacionados à saúde, né? A doença. Só um momentinho. Outra, o que foi, cara? Não quero aparecer aqui, só um instantinho. E temos, então, essa síndrome, que ela ocorre da exposição, como nós estávamos falando, ao uso prolongado de glicocorticoides, de fontes tanto endógenas quanto exógenas. E, então, esses corticoides, eles são os principais responsáveis pelo aparecimento das estrias,
né, no caso, no tratamento dessas doenças. Tanto é que tem essa corticoterapia tópica, então, é o que é uma associação entre antibióticos e corticoides, né? Então, isso vai potencializar a ação do corticoide e favorecer o aparecimento de estria, né? A própria distensão da pele, normalmente, tem algumas doenças também que são agravantes, quanto essas hepatopatias crônicas, com ou sem a ciste, como a síndrome de Marfan. Essa síndrome de Marfan é um distúrbio raro do tecido conjuntivo, né? E esse pseudoxantoma elástico também, que é uma doença genética rara, caracterizada pela calcificação das fibras elásticas da pele. Então, são doenças que podem promover o aparecimento da estria. E entre os fatores mecânicos, nós temos aí as gestantes, que ocorrem uma grande distensão dessa pele, né? Fisiculturistas, né? No caso da atrofia muscular, aparece muitas vezes no braço, indivíduos que também pode apresentar um rápido ganho de peso, como eu falei também anteriormente, adolescentes que têm um crescimento rápido demais, essas estrias vão aparecer nas costas, e assim vai, né? Então, tem tantos problemas bioquímicos, genéticos, mecânicos, né? Esses das distensões e as doenças adquiridas. Então, se nós formos observar as estrias, elas aparecem, né? Ou seja, essa atrofia, em relação a uma reparação do tecido, né? Em resposta a um processo inflamatório. Então, é um processo que vai estar sendo realizado para poder regenerar essas fibras colágenas, porque no princípio o que se tem? Uma reação inflamatória, né? E essa reação inflamatória ela promove a destruição dessas fibras elásticas e colágenas, né? Ok? E nós temos aí que acontece? As fibras colágenas que eram organizadas, uma vez destruídas, elas vão ser refeitas, mas vão ser regeneradas de uma forma desorganizada e não funcional, né? Ok? Então, não na direção que antes era imposta, certinho das fibras paralelas, né? Então, elas tomam outras direções. Então, para reparar esse tecido é um processo complexo, no entanto, essencial, porque sem essa reparação, o corpo humano não teria capacidade de sobreviver, né? Então, visa o quê? A retornar à integridade dos tecidos o mais rápido possível, né? Então, nós temos para isso várias ações integradoras dessas células matriz e mensageiros que vão promover esse processo. Porque se nós observarmos no início essa fase inflamatória, ela acontece imediatamente quando ocorre a lesão, ou seja, quando ocorre esse rompimento da fibra, 24 a 48 horas. Depois tem-se o quê? A fase proliferativa, né? Então, ela pode durar de 3 dias a 3 semanas, né? Então, inicia ali com preenchimento da área lesionada pelos macrófagos e os fibroblastos, então também tem a angiogênese, que seria a formação de novos vasos, e, finalmente, a fase da remodelação e maturação. Então, é um processo que ocorre a longo prazo, onde ocorre um remodelamento das fibras de colágeno, que vão reconstituindo o tecido, né? Então, leva normalmente em torno de aproximadamente 21 dias, e fica uma cicatriz firme, resistente e não vascularizada. E nós vamos observar aqui, só um instantinho que está passando aqui.
vamos observar isso que nós falamos anteriormente, ó, as fibras colágenas saudáveis, elas são organizadas, né? E com o rompimento vai ocorrer o que? A reconstrução dessas fibras colágenas, só que elas vão ser reconstruídas de uma forma desorganizada, né? Formando a cicatriz, né? Então, essa atrofia da epiderme, reduzindo a espessura da epiderme, né? Então, vocês sabem que elas vão ter essa aparência de cicatriz, né? Nos estágios iniciais, e a alteração inflamatória na derme, a epiderme, não vai apresentar a atrofia, certo? Então, essa é a histologia que vocês vão observar do rompimento das estrias, ok? E nós vamos observar que elas, né? Então, inicialmente, vocês vão ter aquela aparência de vergões lineares, rubros, que vão deixar listras rugosas, atróficas, hipopigmentadas, né? Então, afetam regiões, como nós já discutimos anteriormente. Tem as estrias recentes, que são ali de 6 a 12 meses de evolução, são rosadas, eritematosas, hiperpigmentadas, podem ser estreitas, de até 5 milímetros, ou largas, que podem apresentar acima de 5 milímetros. Ou ainda estrias mais antigas, mais de 12 meses de evolução, que têm a aparência hipocrômica, né? E nós vamos observar, logo em seguida, que os ativos específicos para tratar as estrias, eles vão atuar de forma a promover o quê? A melhora na aparência dessas alterações cutâneas, né? Então, qual o principal objetivo que nós vamos observar? É aumentar a produção da matriz extracelular, essa matriz extracelular pelos fibroblastos, né? E a hidratação fisiológica, que temos aí como função preventiva, né, meninas? Então, como função preventiva, retornando aqui, é aumentar a matriz extracelular pelos fibroblastos e a hidratação fisiológica. É claro que outras ações também vão promover a prevenção, como nós já citamos anteriormente, a emoliência, a regeneração dérmica, também a renovação da epiderme, e também atuam no tratamento das estrias substâncias antioxidantes, antiglicantes, como tá ok? Eles são importantes no processo, né? Então, lembrando sempre que o objetivo aí é prevenir, né? Fornecendo ativos, no caso, para aumentar a produção da matriz extracelular, promover hidratação, antioxidantes, substâncias que possam promover também essa regeneração dérmica, né? Então, aqui. Ok, deixa eu ver aqui só um instantinho. Aqui. Então, as estrias, nós discutimos bastante como alterações difíceis de serem tratadas, elas não são fáceis, elas apresentam-se, porque elas apresentam-se nesse estado de atrofia, e vai exigir tratamento cosméticos que vão desde a prevenção até a tentativa de quê? De reparar o tecido, né? Então, qual é o objetivo, mais uma vez falando? É o aumento dessa matriz extracelular pelos fibroblastos, manter a hidratação fisiológica, promover a emoliência, ok? Então, uma vez que essas fibras, elas se apresentam como o estado de atrofia, as principais abordagens cosméticas, então, está focado principalmente no aumento da matriz extracelular e a hidratação, né? Buscar sempre, repetindo, a emoliência, a regeneração dérmica, renovação epidérmica, para que possa promover a melhor aparência, uma vez que
o tratamento vai ser difícil. Até as estrias vermelhas, vocês podem aí em torno de ter uma recuperação em torno de 70%, mais ou menos, de melhoria, né? 100%, nunca vamos ter um tratamento 100%, e daquelas já brancas, as albas, em torno mais ou menos de 30%, né? Porque depois que essas fibras se rompem, né? Então, por que elas se rompem? Elas se rompem principalmente devido à falta de emoliência, né? Então, essa falta de emoliência fazem com que essas fibras elas se tornem frágeis, né? Porque elas não vão possuir força para suportar uma tração mais forte e, ao serem esticadas, elas vão romper facilmente, como um elástico, né? Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O tecido ele vai ficando ressecado, vai perdendo essa propriedade de elasticidade. Por isso que deve manter o quê? O corpo bem hidratado, né? Bem hidratado, praticar exercícios físicos regularmente, evitar a ingestão de excessos de doces e gorduras. Estou observando de doces e gorduras para evitar o processo de glicação e manter uma boa alimentação, tá, gente? Então, vocês vão observar que os tratamentos que, que vão ser realizados vão ser para regenerar essa atividade, como nós já falamos, dos fibroblastos, tá ok? Então, isso vai melhorar as estrias recentes, aquelas que ainda estão avermelhadas, tá ok? Então, cremes à base de ácido retinóico, vocês podem observar, inclusive, encaminhei para vocês um artigo que fala bastante do uso dos alfa-hidroxiácidos, né? Ácido retinóico, o glicólico, a vitamina C, né? Então, tanto o retinóico quanto o glicólico, qual é o objetivo deles, da aplicação dele? Eles são esfoliantes, né? Então, vão diminuir a coesão entre os queratinócitos, vão estimular o quê? A formação do colágeno novo, né? E a vitamina C é essencial para a formação do colágeno, né? Então, está envolvido diretamente como um cofator enzimático essencial para a produção do colágeno. Então, esses peelings com ácido retinóico é um padrão ouro, ácido glicólico faz parte aí dos alfa-hidroxiácidos, e também temos aqueles peelings físicos, para o microdermoabrasão, ou fototerapia, agulhamento, né? Então, vários tipos de laser, também outras formas de luz, podem ser realizados para melhorar a aparência, para poder promover um tratamento. Normalmente, sempre se faz uma associação entre ativos, né? Então, vão trabalhar sempre processos combinados, envolvendo aparelhos que possam aumentar a permeabilidade dos ativos, e vocês vão observar que o principal objetivo dos ativos qual é? O que nós estamos falando sempre: estimular a atividade dos fibroblastos, a estar realizando essa síntese do colágeno, da comunicação, do crescimento celular, melhorar a hidratação, entre outros também. Vamos falar no final dessa aula sobre os fatores de crescimento também, muito importante, que devem ser utilizados, né? Estudos mostram que eles apresentam bons resultados, tanto utilizados em associações ou isoladamente. Também promoveu o aumento da microcirculação, a espessura da derme. Então, isso vai promover aumento da velocidade da renovação celular da epiderme, né? Então, melhoria dessa microcirculação se consegue, às vezes, por aparelho, massagens, tá ok? Para poder melhorar, né? Porque as estrias, elas se apresentam aí nesse estado de atrofia, né?
ela é decorrente de dois processos, né? Quais são esses dois processos que fazem com que as estrias apareçam, né? A redução da atividade dos fibroblastos nessa matriz extracelular, né? E a falta de hidratação, né? A desidratação cutânea, tá ok? Porque nesse caso, o que, que vai acontecer? Essas fibras elas vão ficando mais secas, com menor força, né? Então, tem mais predisposição à formação de estrias, certo? Então, como nós falamos, então, essas rosadas elas são observadas no início das lesões, né? Então, a pele no local tem a aparência rosa púrpura, e essa fase é o processo inflamatório. Depois ela evolui para atrófica, né? Onde fica a cicatriz, apresenta-se numa forma de uma linha ela flácida, hipocrômica, e é onde a melanina não é mais produzida no local. Por isso que ela vai ficando nacaradas, brancas, acinzentadas ou amareladas, né? Então, evolui aí com 2 a 4 milímetros de espessura. Então, tem-se a flacidez central e pregueamento transversal da epiderme, como a gente pode observar. Lembra que eu falei para vocês que uma das causas é o processo de glicação? Processo de glicação também, o estresse oxidativo, certo? Também são motivos para poder propiciar a formação dessas estrias na pele, né? Então, o que acontece? Porque o açúcar em excesso, ele vai tornar essas fibras, vai unir essas fibras de colágeno, vai tornar essas fibras de colágeno rígidas, sem maleabilidade e sem elasticidade, né? Então, não vai suportar a tração, e isso vai fazer com que essas fibras se rompam, né? Então, os tratamentos vão promover o quê? O aumento da produção da matriz extracelular pelos fibroblastos, promovida por quê? Por substâncias que tenham ações preenchedoras, tá ok? De dentro para fora, né? Ou, desculpe, de fora para dentro, né? Vou colocar essas substâncias preenchedoras. E para produzir também emoliência, hidratação, regeneradores dérmicos e renovadores dérmicos também. Por quê? Substâncias emolientes, elas vão promover o quê? O amolecimento dessa camada córnea e vai formar um filme protetor da perda de água. Então, a hidratação é fundamental para manter a água na derme. E esses hidratantes, gente, eles devem ser aqueles hidratantes terapêuticos, né? Seja capaz de manter a água na derme e manter também o organismo sempre hidratado com a ingesta de água em quantidade suficiente. Os ativos também apresentam ação anti-inflamatória, né, de forma a promover a redução dessa vermelhidão das estrias. Regeneradores dérmicos são as substâncias que nós vamos estar utilizando para estimular os fibroblastos, e os renovadores, eles vão melhorar a aparência dessas estrias na pele, na epiderme, tá ok? Então, temos aqui vários produtos, né, que vocês vão observar. Temos as máscaras de argila verde, tem o efeito tensor, a ativação da circulação, muitas têm ação esfoliante também. Ácidos graxos essenciais vão aumentar a colagenase, ou seja, aumentar a velocidade de síntese do colágeno. A vitamina C, como nós falamos, é essencial para a produção do colágeno. Sem ela, nós não vamos ter a formação do colágeno. A vitamina A, ela tem ação antioxidante, também vai estimular o aumento do número de fibroblastos e a formação do colágeno, tá ok?
O ácido hialurônico, muito utilizado, então, o ácido hialurônico vai preencher aquelas depressões formadas, né? Então, e vão promover aí um estímulo de até 50% também na formação do colágeno novo. Os peelings, certo? Ácidos alfa-hidroxiácidos, como glicólico, mandélico, nós temos o ácido, também o ácido retinóico, né? Então, o ácido glicólico e mandélico são usados em altas concentrações, mas isso em consultórios dermatológicos, né? E o tempo de permanência na pele deve ser de 5 a 10 minutos, ok? Para não promover formação de feridas. Nutricosméticos contendo vitaminas, proteínas, porque tem que se ter substâncias nutrientes que vão promover a formação de um colágeno novo, né, de novas células, e outras matérias-primas que vão retardar esse envelhecimento, ajudar também na fotoproteção, cuidar da formação dos radicais livres para poder promover a melhora da firmeza da pele, tá ok? Então, aqui peguei só um ativo, tá, gente? Sem intenção de fazer propaganda, é só para vocês verem os ativos que estão presentes nele, né? Que estimula a elastina, suaviza o aspecto das estrias nos quadris e coxa, ajuda a reduzir o aparecimento, tornando-a menos visível com o tempo. Lembrando que a prevenção é o que nós devemos fazer sempre, né? Hidratar bem a pele, uma boa alimentação, certo? E fazer exercícios de forma moderada também, então, que obedecendo bem direitinho a resposta de cada organismo, e temos aí aqui uma tabelinha onde coloquei aqui para vocês, só um instantinho aqui, ok, um momentinho aqui, ó. Ativos anti-estria conforme o mecanismo de ação. Então, tem esse injection free, ação redensificante, né, da derme. Entre essas substâncias recificantes da derme, ela vai estimular a proliferação, tá ok? E a síntese da matriz celular, né, principalmente pelos fibroblastos, e o que vai auxiliar nesse processo de minimização do relevo presente nas estrias, né? Então, tem todas essa linha, né, Antactine, Densiskin, Demai, né, vários silícios orgânicos, então, todos esses ativos, as substâncias para conferir emoliência vão desde as algas marinhas, aloe vera, óleo de amêndoas, né, gergelim, óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de uva, silicone, as vitaminas A e E, ok? Substâncias para produzir hidratação fisiológica, nós temos aí substâncias lipídicas, né, que fazem aquela hidratação por oclusão, o esqualeno, os fosfolipídios, que são extraídos aí da lecitina de soja, colesterol, ureia, temos a ureia faz parte do fator natural de hidratação, né, aquela hidratação ativa, ácidos graxos como oleico, linoleico, linolênico, ácido hialurônico, alfa-hidroxiácidos, lipossomas, tá ok? Aloe vera, ramamelis, PCA, que também faz parte do fator natural de hidratação, ok? Vitamina B5. Observem vários ativos cosméticos com sentido aí de quê? Recuperar as fibras de colágeno, né? Preencher e hidratação, substâncias antioxidantes, e temos aí os fatores de crescimento. Quando se fala em fatores de crescimento, são substâncias que nós temos presentes no nosso organismo, né? Eles apresentam características proteicas, né? E eles desempenham importante papel o quê? De comunicação intra e intercelular. São esses fatores de crescimento
que estão ali para observar as necessidades do tecido celular, né? Eles que vão mandar as mensagens para que possam fazer o quê? Síntese de novas células, certo? E entre os fatores de crescimento utilizado para o tratamento das estrias, nós temos o transformador beta, o fibroblástico e o insulínico, né? Então, são vários fatores de crescimento, certo? E esses vocês podem utilizá-lo, comprar isolado, ou eles utilizados juntos com outros cremes, né? Então, ok? E também associados aos aparelhos, aos recursos eletroterápicos que podem auxiliar aí nos tratamentos das estrias, certo? Então, qual é o principal objetivo do uso desses fatores de crescimento? Novamente, como tudo acaba o quê? Em promover a síntese do colágeno, da elastina, então eles vão atuar diretamente nesse processo químico das células, tá ok? Então, para poder recuperar esse colágeno de alguma forma, melhorar a aparência, né? Aqui, seguindo a tabelinha dos regeneradores dérmicos, vocês já viram o hidroxiprolixilane, que melhora a cicatrização, é um cicatrizante, à base de lactato de amônio, e tem uma determinada quantidade também de glicosaminoglicano, né? Tem PCA, colágeno, tem aí, no caso, nesse hidroxiprolixilane, tem a glicina, a prolina, a hidroxiprolina, que são o quê? Alguns aminoácidos essenciais para a síntese do colágeno, tá ok? Então, observem os hidroxiácidos entrando aqui também para a renovação celular. No caso, hidroxiprolixilane vai oferecer os aminoácidos para favorecer a síntese, tá ok? Tem aí a centelha asiática, que vai estimular o metabolismo, sabe? Esse extrato de centelha asiática, lipossomos de pantenol, que são nutrientes, para poder auxiliar nessa recuperação dessa matriz. Renovadores epidérmicos, aqui novamente aparecendo os alfa-hidroxiácidos, o aloe vera, extrato de ramamelis, lipossomas de papaína, né? Óleo de rosa mosqueta, e antioxidantes, antiglicantes, temos aqui a presença do dragosine e o alistin, né? Então, esses são substâncias antiglicantes, né? Tem também aqui, não está colocado, deixa eu ver se está no outro slide, a idebenoma, que é um derivado da coenzima Q10, que tem ação antioxidante também, né? Que é muito utilizado. Quando se fala aqui em disfarce colorimétrico, essa dihidroxiacetona, o que a dihidroxiacetona faz? Ela, quando colocada na pele, ela estimula o bronzeado, né? Então, vai conferir uma determinada cor que tem ali um disfarce colorimétrico, melhora a aparência das estrias, tá ok? Então, observem, tem uma quantidade muito grande de ativos que podem ser utilizados, lembrando que as estrias vermelhas vocês vão poder melhorar dependendo quando se inicia o tratamento no início, em torno de 70%, né, uma melhora, e aquelas brancas em torno de 30%, mais ou menos. Observem o mecanismo de ação dos ativos nessa ação rendificante da pele, né? Que é para restabelecer essa densidade da epiderme, isso quando colocado aqui a presença de nanosfera de ácido hialurônico. Então, isso vai ocorrer um entumecimento, né? Um aumento de volume, preenchendo as alterações, como vocês podem observar, desse relevo, que vai melhorar de dentro para fora, né? Em um espaço de tempo bem curto,
né? Então, isso acontece nesse filmezinho que eu encaminho para vocês, é uma entrevista com uma médica, onde ela leva um aparelhinho que ela chama, que para aumentar a velocidade de aplicação, ela aplica ácido hialurônico, né, que é a energia cinética que usa para aplicar o ácido hialurônico. Então, essas moléculas do ácido hialurônico desidratado, elas vão encontrar a água presente ali na epiderme, vão entumecer e vão preencher essas rugas de dentro para fora, melhorando essa aparência, né? E o bom é que o ácido hialurônico é uma substância própria do organismo, né? Então é biossemelhante com o que nós temos produzido naturalmente, não traz problemas, né, adversos aí para o tratamento. Então, nesse tratamento não é invasivo, né? Vocês podem observar que associado vários equipamentos para poder ter essa administração desses recursos cosméticos, tá ok? Então, meninas, observem aqui em mais... Opa, só um instantinho. Em mais um slide, né? A biópsia da pele tratada com ativos de rendificação, né? Então, vão observando que o quê? Vai cobrindo, né, as depressões, olha, vai melhorando o relevo da pele, preenchendo com os ativos, né, que são utilizados, certo? Então, vocês devem ter observado que meio se repete um pouquinho os tratamentos. Para vocês complementarem, encaminhei o artigo, não deixam de ver esse vídeo também, que é bem legal, para vocês verem um aparelho, não sei o preço dele, mas ele não é invasivo, né? Forma umas bolinhas na pele de ácido hialurônico que a pele vai sendo que vai absorvendo e passa para a derme para fazer esse preenchimento. Tá ok, gente? Tudo bem? Tá todo mundo ainda comigo aí? Oi, prof. Sim, prof. Ok. Então, oi? Você... Fale, Daniela. Resumindo... Tá me escutando, prof? Estou escutando sim, Dani. Tá. Resumindo, a estria, ela é como melasma, né? Você tem que ir fazendo uma manutenção, mas ela não tem cura, né? Porque, no caso, é como se houvesse a morte do melanócito ali naquele rompimento daquela fibra, né? Então, isso vai depender do estágio, né, Dani? Se não, ela eu digo nas tiver... brancas. Nas vermelhas até que As brancas não tem. As brancas já está uma cicatriz ali, não é verdade? Então, é que as vermelhas ainda têm circulação sanguínea, né, prof? Então, exatamente. Você vai recuperar um pouco. Recuperar, né? Exatamente. Porque então, enquanto há circulação, é a chance de fazer um tratamento e voltar ali o melanócito naquela região, né? De você recuperar, né? Essa reestruturação dérmica, né? Entendeu? Promover a recuperação dessas fibras colágenas. Sim, mas depois que ocorreu essa atrofia, aí não tem mais jeito, né? O que pode fazer é melhorar essa aparência. E o ácido hialurônico... Ou aquela... Tem uma técnica também que eles pintam, né, prof? As estrias, né? Tentam pintar na cor da sua pele, né? Sim, que nem você viu ali. Para fazer uma ilusão colorimétrica ali, né? Como se fosse uma tatuagem, né? Exatamente, para minimizar a aparência, né? E dependendo da estria, já vai ajudar bastante, né? Entendeu? Sim. Então, é que nem o preenchimento facial, né? Depois que temos as rugas, vamos ter que fazer essa manutenção sempre, porque vai ser a... Porque o corpo vai absorvendo o ácido hialurônico, né? Exatamente, vai sendo reabsorvido, né? Tem outros componentes, além do ácido hialurônico, que podem ser utilizados ali para preencher, né,
esse tecido danificado, né? Para melhorar a aparência, né? E usar os aparelhos, bastante aparelhos, para promover uma reação inflamatória. Você vê a própria uso dos esfoliantes, qual o objetivo? É promover uma reação inflamatória para estimular o aparecimento, né? Exatamente. Estimular a síntese do novo colágeno ali, de um neocolágeno, juntamente com substâncias, às vezes, que possam estimular a corrente sanguínea, né? A própria centelha asiática, para poder promover uma hiperemia e aumentar o processo metabólico ali, né? Não é verdade? Não tem muito mais, né? Então, gente, leiam o artigo que eu encaminhei para vocês, vejam esse videozinho, que ele é bem rápido, né? Ia passar aqui para vocês. Passei hoje pela manhã para as meninas na sala de aula, mas aqui eu não consegui compartilhar, nunca compartilhei vídeo, né? Então, não devo estar fazendo certo, mas